Salve rapaziada, é isso aí, sejam bem-vindos, valeu pela participação de todos. Quero fazer um vídeo para vocês foda hoje, interessante, sobre um assunto que eu andei refletindo sobre ele e eu cheguei a essa conclusão. Quero compartilhar hoje essa visão que eu tive aqui com vocês. A gente vai usar um vídeo do Cardoso de exemplo aqui para explicar o que eu quero dizer, só para ser mais didático e ilustrativo. E sempre que eu tocar nesse assunto, que eu falar sobre isso pela perspectiva, sempre que eu usar a Red Pill a favor dos homens, eu vou lembrar desse vídeo. E se possível, eu vou colocar esse vídeo durante a minha edição, só para a galera parar de perturbar o meu juízo, certo? Porque é uma coisa que eles perturbam muito o nosso juízo. E inclusive é o tipo de coisa que eles colocam no cartaz lá na rua quando eles fazem matéria no Fantástico. Inclusive eles colocaram esse tipo de comentários, de afirmações que vêm da galera da Red Pill como se fosse a coisa mais absurda da face da Terra, inclusive precisa ser criminalizada. E eu cheguei à conclusão que na verdade a Red Pill não é o problema é quem usa a ferramenta. É aquele ditado, né, rapaziada? Não é o que você está dizendo, é quem está dizendo. Quando as mulheres usam a ferramenta, a Red Pill como ferramenta, ou até a Black Pill como ferramenta, é liberado, é inteligente e é interessante que elas se sirvam dessa estratégia. Inclusive nos comentários elas vão dizer, nossa, ele falou uma verdade, ele é muito inteligente, que genial. E nesse vídeo aqui o Cardoso, a gente vai ver um exemplo dele usando a Black Pill para as mulheres como ferramenta. Esse corte aqui que ele fez é uma análise pura e simplesmente Red Pill da estratégia sexual feminina e como ela deve aplicar isso na própria vida dela. Inclusive os comentários que ele fez aqui são Red Pill. Antes de eu colocar o vídeo, vale a pena dizer que eu não tenho nada contra ele, só estou usando ele como exemplo. Não vão lá perturbar o juízo dele, certo? Ele tem a opinião dele, faz o vídeo dele lá, isso aí pra mim, eu não tenho nenhum tipo de rancor contra ele, nada do tipo. É que por ele ser, eu quero usar ele como exemplo, porque por ele ser um cara que ele já criticou muito a Red Pill, né, eu quero colocar um vídeo aqui dele usando a Red Pill a favor das mulheres. Que isso é muito contraditório e eu cheguei a essa conclusão. Ah, então quer dizer que o problema não é a Red Pill, é quem usa. E o que é a Red Pill, rapaziada? A Red Pill é você usar a economia para analisar uma dinâmica intersexual. É você usar uma matemática, uma lógica, digamos assim. É você fazer cálculos sociais, digamos assim, principalmente comportamentais para tirar uma conclusão daquele contexto. Ou seja, é uma praxeologia, certo? Quando eu colocar o vídeo aqui vocês vão entender melhor o que eu quero dizer e eu vou poder também explicar com mais clareza. Então olha só, estamos aqui, o vídeo, a pergunta foi feita o seguinte, acho que há 4 semanas foi feita, 14 de julho, não faz muito tempo não. E esse vídeo acho que viralizou, cara, porque tem muitos comentários, né? Inclusive só o tanto de like aqui que tem no comentário já dá pra você ver que foi assistido por muitas pessoas. Aí a pergunta foi assim, ó, dê chance para um homem feio para não ter... Esse vídeo vai ser muito legal, cara, agora que eu tô lembrando das coisas que eu queria falar. Dê chance para um homem feio para não ter dor de cabeça e ele fica se comportando igual quem é bonito. Inicialmente o que vale ser dito aqui é que assim, algumas mulheres elas às vezes escolhem, você já viu elas falando isso na internet, né? Escolhem um cara menos disputado porque esse cara vai colocá-lo no pedestal. Isso é uma análise Red Pill que eu estou fazendo. Ele vai fazer uma análise semelhante aqui, só que ao contrário eu acho que ele está equivocado, que eu vou confrontar o que ele está dizendo, beleza? Sem atacá-lo. Então o que acontece? Tá? Algumas mulheres fazem essa análise, que é uma análise econômica do contexto, o cara feio, né? É uma Red Pill isso, é uma análise Red Pill da situação, uma praxeologia. O cara feio ele vai me dar menos dor de cabeça e ele vai ser mais submisso porque ele vai me valorizar. Eu sou uma mulher bonita, ele não consegue tanta facilidade, então assim, ele vai me tratar como alguém que é muito valiosa, ele vai valorizar muito porque ele não está acostumado com uma mulher do meu patamar e eu não vou ter dor de cabeça porque ele também não é assim tão cobiçado, né? Então é mais fácil de eu tê-lo na minha mão e ele fazer o que eu quero e me colocar no pedestal. É uma Red Pill para as mulheres. É uma Red Pill que muitas mulheres aplicam às vezes ou elas chegam a essa conclusão e experimentam isso ao decidir ter um relacionamento com um homem. Né? Escolher um cara que é menos destacado, menos feio para ter menos dor de cabeça, que foi o que ela acabou de falar. Isso é Red Pill pura, velho. Isso é análise Red Pill, caralho. Entendeu? Simples assim. Tá? E o Cardoso vai dizer que ela está equivocada aqui. E ele vai mandar uma Black Pill aqui, na verdade. Ele é feinho, entendeu? E outra coisa, você não pensou nem nos seus filhos. Você imagina? Você tem que pensar nos meninos, tá? Dê chance para homem feio para não ter dor de cabeça, ele se comporta igual bonito. Minha querida, os feinhos são os piores. Por quê? Porque eles buscam validação. Então, geralmente, você acha que o bonito que dá trabalho não é. O feinho, ele é mais safado. Cara, pra mim, ele tá tentando fazer uma análise Red Pill da coisa, mas pra mim ele tá equivocado a perspectiva dele. Eu faço uma análise diferente. Eu acho que é o contrário. O cara que ele é feio, normalmente, ele tem menos autoestima. Então ele vai buscar menos validação justamente por ele ser muito rejeitado. Normalmente o cara feio vai ser o cara que é incel, que tem menos habilidades sociais. Então ele não vai ser esse cara que... Porque assim, ele tá falando sobre o cara ser safado, dar em cima de mulher. Isso exige confiança. Tá? Isso exige confiança.
E, inclusive para esse cara ter sucesso. Ainda mais se ele for feio, aí que ele vai ter confiança mesmo, se ele não tiver dinheiro. Então, eu acho que a análise dele é equivocada. Tá? Eu acho que isso que ele está falando é exceção. Generalizando, né, o cara que... Isso é inerente ao homem, tá? Acontece que o cara que tem poderes, o cara que tem asa, ele vai voar. Normalmente o cara que é feio, ele não voa porque ele não tem asa, não é porque ele é moralmente correto. Não é isso. Ele só não tem a ferramenta necessária para fazer o que ele gostaria de fazer e o cara bonito tem. Essa é a diferença, generalizando. Ou ele não se acha merecedor e capaz daquilo. Se ele se achasse, ele provavelmente faria a mesma coisa. Não estou dizendo que é uma questão moral aqui, estou dizendo que é uma questão de poder de barganha, digamos assim. Então eu acho que ele está equivocado nessa perspectiva. Ele quer se afirmar mais, ele dá mais em cima da mulherada, porque... Então, isso para mim exige confiança mais uma vez. Normalmente o cara feio é um cara que ele vai ter autoestima baixa e ausência de confiança em lidar com as mulheres, generalizando. Então para você dar em cima de mulher e ter sucesso e se achar merecedor delas, isso exige confiança. Uma coisa que generalizando um homem feio não vai ter, com as mulheres especificamente, estou falando de confiança ao lidar com elas, ele pode ter confiança em outras áreas da vida. Ok? Generalizando, pra mim, essa perspectiva tá equivocada. Que ele quer inflar o ego dele, porque ele é feinho, entendeu? E outra coisa, você não pensou nem nos seus filhos. Você imagina? Você tem que pensar nos meninos, tá? Então, aí no final ele manda uma eugenia aqui de leve, né? Que assim, ele tá falando sobre a questão de a mulher que casa com um cara feio, ela vai ter filhos feios. Então tem mulheres aqui nos comentários, inclusive, dizendo isso, por isso que elas escolheram um cara bonito, justamente pensando nos filhos. Aí que a primeira diz o seguinte: me segurei até o momento de você não pensou nos teus filhos e são mais possessivos e recalcados, nunca mais. Penso assim, se é pra ter raiva de todo jeito, pegue um homem em presença, porque se ele não prestar, pelo menos você fez olhando pra cara bonita. Nunca escutei tanta verdade, ó, tá vendo? Tem um amigo que é um giló no vidro, se acha morango, os feios são os piores. Então, cara, foi o que eu falei. Isso aqui é Black Pill, velho. Isso aqui é Black Pill pura. Isso aqui é uma análise praxeológica do mercado de relacionamentos e como lidar com o homem. Entendeu? Só que quando a gente do lado de cá faz uma análise parecida, se eu falo o seguinte, vai parar no Fantástico. Se eu falo assim, cara, você vai se casar com uma mulher que tem mais de 35 anos, né, e às vezes você pensa em ter filho, como é que você vai fazer quando ela tiver 45 anos depois? Cara, isso daqui é o suficiente para eles colocarem no cartaz no Fantástico. É a realidade, cara. Se o homem usa esse conhecimento a favor dele, ele é um monstro, ele é misógino, tem que fazer lei para criminalizá-lo. Se as mulheres usarem a Red Pill e a Black Pill a favor delas, é liberada, é inteligente, falou a verdade, genial, entendeu? É isso que me incomoda. O que me incomoda é a hipocrisia, cara. Entendeu? É a hipocrisia. Cara, isso aqui, assim, é a realidade. Do lado de cá a gente não quer desconstruir essas coisas e o que as mulheres vão fazer. Elas vão fazer o que é melhor para elas e já era. Se a mulher quer escolher um cara, praticar um certo nível de eugenia, vamos falar a palavra clara aqui. Eu fiz um vídeo pra vocês lá que eu mostrei o elefante cor-de-rosa. Lembra? Que das mulheres que falam, eu sou sapo sexual, e ela fica com um cara caucasiano alto que é um shed. A outra lá também. Como é que é o nome dela? A Antonella criticou, a mesma coisa, criticou a Red Pill. Eles falam que mulher de 30 anos não sei o quê, é etarismo, eles julgam a mulher pelo valor dela, como se ela fosse um produto, não sei o quê, pensando na estratégia sexual masculina. Que é o que eu falei, o homem vai defender a sua estratégia. A Red Pill é um tipo de forma de defesa da estratégia sexual masculina. Certo? Pode ser usada para as mulheres também em certa medida. Elas podem usar a ferramenta também a favor delas, como nesse caso que ele está usando. Entende? E ela criticou isso. Sacou? Como se fosse um tipo de crime, como se você fosse um monstro. Mas você vê que ela estava se relacionando com um cara dentro dos padrões. Que é isso que as pessoas, generalizando, que têm poder de escolha, vão fazer no que diz respeito a relacionamentos. Elas vão ser, em certa medida, elas vão ser utilitaristas, homens e mulheres, e vão praticar um nível de eugenia. Vão praticar, vão escolher a pessoa mais bonita possível, muitas vezes até inclusive pensando nos filhos que elas vão ter daquela pessoa e pelo seu próprio prazer. A realidade é essa, cara. O que eu vou fazer? Eu vou brigar? Eu vou dar soco na parede? Aceita e já era. Quem tenta desconstruir isso é do lado de lá. Entendeu? Ele se posiciona também contra o feminismo, generalizando. Certo? Então assim, cara, a gente tá falando a mesma língua, mas por que atacam a gente referente a isso? É isso que me deixa irritado. Sacou? E toda vez que eu falar de mãe solteira, toda vez que eu falar de mulher mais velha, eu vou colocar esse vídeo aqui em seguida. Eu vou colocar esse trecho aqui falando sobre isso e vou printar os comentários e colocar na tela. Pra ninguém ficar perturbando meu juízo mais com isso. Certo? Aí vamos dar continuidade aqui em alguns comentários. Pelo menos o bonitinho pro menino nascer alinhado, né? Tá vendo? Por isso eu sou seletivo e exigente mesmo. Preguiça de ir nos encontros e ser legal. É porque ele se identifica como bonito. Conheço vários. São as verdadeiras metralhadoras de dar em cima da mulherada. E o pior é que quando conseguem o que querem, se desfazem. Pra só inflar o ego.
Como vocês não pensaram nas crianças? O bonito tá solteiro e dando dica. Ah, ela tá falando dele. Boa, pensem nos filhos. Aí vem um Shed aqui, mandou um comentário. Pensei nos filhos, meus filhos são lindos. Olha só o pensamento da mulher. Por que não procurou o caráter ao invés da beleza? Que é o que elas falam pra você, tá ligado? Ah, vai dormir, velho. Vai dormir, me poupe, cara. Ai, eu tenho que ver pelo caráter, porra. Sabe por quê? Eu vou falar qual que é esse negócio de caráter. As mulheres, elas têm uma bateria que se chama pilha, que se chama ser maravilhosa. E essa pilha, ela descarrega e carrega igual a bateria de um celular. Tem hora que ela tá carregada, tem hora que ela tá descarregada durante o dia. Elas são assim. E a mulher sempre precisa ficar reforçando para ela mesma que ela é maravilhosa. Seja através de autovalidação, seja através de validação externa. As mulheres são assim. Esse negócio de homem feio é um espantalho, que elas estão dizendo aqui, é um golpe, certo? É um subterfúgio. Porque se a mulher fala que ela não quer ficar com um cara feio, porque ele é feio só pela aparência, ela não é maravilhosa. A mulher sempre precisa provar que ela é maravilhosa para as pessoas e para si mesma. Entende? Generalizando, não são todas. Nunca é absoluto o que eu falo, nunca é 100%. Generalizando. Elas não vão falar a real, elas não vão comprometer o próprio caráter delas. Entende? Então quando ela rejeita um cara feio, é porque esse cara, por ser feio, eu já falei isso no vídeo. Ah não, é que o cara feio, não é porque ele é feio, porque ela é maravilhosa. Não, ela é uma mulher maravilhosa. Ela não rejeita um cara feio só pela aparência, pela superficialidade. É que, infelizmente, os caras feios são os piores. O Cardoso, ele fala o que as mulheres querem ouvir, mano. Ele é muito esperto. Eu tava conversando com um cara que ele produz conteúdo para mulheres, ele falou, a orientação de quem trabalha com marketing digital ao fazer conteúdo voltado para as mulheres é tirar a responsabilidade delas. Generalizando. Não são todas, pelo amor de Deus. Vocês vão ver mulheres, cara, que elas assumem várias responsabilidades no dia a dia delas, rapaziada. Já falei pra vocês não levarem ao extremo. Sai de casa que você vai ver. Então eu tô trazendo um exemplo aqui. Não é 100% que eu tô falando. Vocês vão falar, mulher não tem responsabilidade. Pelo amor de Deus, sai de casa você vai ver mulheres fazendo várias coisas. Pegando busão, se matando, se fudendo, trabalhando e tal. Empregos ruins, etc. Então não é assim também. Cuidam da casa, não sei o que. Então pera. Tá? Mas, nesse contexto, sim. Principalmente dentro da internet, a orientação de quem trabalha com marketing digital quem fala para mulheres, é tirar a responsabilidade delas, porque a mulher precisa sempre ser convencida por outras pessoas e para si mesma que ela é sempre maravilhosa. Então, se ela rejeita um cara feio superficialmente, isso compromete, né, ela ser maravilhosa como pessoa. Então, ela precisa dizer que não, infelizmente, ele tem um caráter ruim, por conta disso eu tenho que rejeitá-lo, porque o fato dele ser feio faz ele ter um caráter comprometido. Então eu estou rejeitando ele não é porque ele é feio, é porque ele tem um caráter ruim. Que é uma mentira. Entendeu? Elas transferem a responsabilidade para não prejudicarem o caráter delas, certo? E transferem e colocam no homem. Não, eu não estou rejeitando você porque você é feio. Porque senão ela não estaria sendo maravilhosa, certo? Estou rejeitando ele porque, por conta dele ser feio, infelizmente, ele tem um caráter comprometido. Isso é um subterfúgio, isso é um espantalho, entendeu? Isso é uma fuga da realidade. Isso é uma desculpa plausível. Isso que elas estão dizendo nos comentários é uma desculpa plausível só para rejeitar o homem feio. A realidade é essa, beleza? E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que me chama a atenção é que assim, sobre essa história de padrão de beleza, o que vale a pena ser mencionado, que o que acontece hoje em dia é que muitas mulheres, não todas, mas muitas mulheres, o que elas vão fazer? Elas vão se embelezar artificialmente para exigir um homem geneticamente bonito. Elas vão alisar o cabelo, para querer um homem de cabelo liso natural, elas vão usar salto para querer um homem alto, geneticamente, elas vão usar maquiagem para querer um homem bonito. Entende? E essa é a realidade, essa é a verdadeira black pill que precisa ser dita. Não é 100%, mas muitas vezes. Muitas vezes as mulheres vão se embelezar artificialmente. Cara, se você tirar, o próximo vídeo que eu vou fazer é mostrando isso. Se você tirar isso das mulheres, elas perdem uns 3 pontos no VSM, generalizando. Muitas. Sacou? Porque o que elas fazem não é incomum disso acontecer, certo? Elas vão, mais uma vez, fazer progressiva, alisar o cabelo para exigir um homem de cabelo liso, elas vão usar maquiagem e etc. Outros procedimentos estéticos como cílios falsos, rinoplastia, lábios, preenchimento labial, micropigmentação na sobrancelha, para exigir um homem bonito, porque o homem não tem esses artifícios para usar, para exigir um homem bonito, naturalmente, e elas vão usar salto para exigir um homem naturalmente alto. Entende? Existe hipocrisia maior do que essa, rapaziada? A realidade é essa, generalizando. Teve uma garota que ela comentou até no meu vídeo, ela falou assim, agora é a era das mulheres iludirem os homens. Eu falei, pô, mas isso não é novidade, né?
Isso que eu acabei de explicar para vocês. Existe ilusão maior do que isso que eu acabei de falar para vocês? Esse é o vídeo, rapaziada. Tamo junto e como eu falei, sempre que alguém vier perturbar o meu juízo, falando de mãe solteira, falando de etarismo, não sei o que lá, eu vou mostrar esse vídeo aqui de como as mulheres pensam e usam a Black Pill a favor delas, e aí é liberado, é genial, mandou a real, muito bem, é inteligente e assim por diante. O problema não é a Red Pill ou a Black Pill, o problema é quem usa. Essa é a realidade.